George Harrison quebra finalmente o silêncio. Segundo Lewis Collins, George Harrison nasceu a 25 de fevereiro de 1943 em Liverpool, Inglaterra. Desde jovem que a paixão de George pela música era inegável. Criado numa família modesta, o seu fascínio pela guitarra começou depois de ouvir artistas pioneiros do rock and roll como Chuck Berry, Carl Perkins e Elvis Presley. Na adolescência conheceu Paul McCartney na escola que mais tarde o apresentou a John Lennon. O talento natural de Harrison para a guitarra rapidamente lhe garantiu um lugar na banda principiante dos Quarrymen, que mais tarde se tornariam os Beatles. Embora fosse o membro mais novo, a sua musicalidade disciplinada e o seu humor discreto cedo lhe granjearam o respeito dos seus companheiros de banda, mais experientes. Quando os Beatles explodiram no panorama mundial no início dos anos 60, o estilo inconfundível de Harrison na guitarra solo tornou-se parte essencial da sua sonoridade. O seu uso do sitar e o seu interesse pela música clássica indiana introduziram texturas completamente novas na pop ocidental. Canções como Norwegian Wood e This Bird Has Flown insinuavam o seu fascínio pela filosofia oriental, quanto às suas composições posteriores como Within You, The Inner Light e Love You, refletem o seu crescente compromisso com a espiritualidade e o autoconhecimento. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos consumidos pela fama e pelos excessos, Harrison procurava profundidade, propósito e paz no meio do caos do estrelato global. Como compositor, o crescimento de George dentro dos Beatles foi notável. Inicialmente tinha direito a apenas uma ou duas canções por álbum, mas as suas contribuições posteriores como While My Guitar Gently Weeps Something e Here Comes the Sun não só figuram entre as melhores dos Beatles, como também entre as canções mais adoradas de toda a música popular. As suas composições combinavam a sinceridade emocional com a sofisticação musical, expressando frequentemente saudade, fé e amor de formas profundamente comoventes. Frank Sinatra considerou em tempos Something a maior canção de amor dos últimos 50 anos. Um testemunho da capacidade de Harrison para compor com emoção e universalidade. Após a separação dos Beatles em 1970, Harrison saiu das sombras para revelar toda a extensão do seu poder criativo. O seu triplo álbum, All Things Must Pass, continua a ser um dos maiores álbuns a solo da história do rock, fundindo uma profunda reflexão espiritual com uma produção exuberante e emblemática. Canções como My Sweet Lord e What Is Life refletiam tanto a sua devoção à espiritualidade oriental como o seu otimismo duradouro em relação à ligação humana. My Sweet Lord. Em particular, foi um sucesso mundial que fundiu perfeitamente a música pop e devocional, uma oração musical que teve impacto em milhões de pessoas. Para além da sua carreira a solo, George Harrison tornou-se um pioneiro no uso da fama para causas humanitárias. Em 1971, profundamente comovido pelo sofrimento causado pela Guerra de Libertação do Bangladesh, organizou o concerto para o Bangladesh, o primeiro grande concerto de beneficência da história, reunindo ícones como Bob Dylan, Eric Clapton e Ringo Starr. O evento já arrecadou milhões e inspirou gerações de artistas a usar a sua fama para o bem. Humildade de Harrison garantiu que as suas conquistas humanitárias nunca soassem a autoelogio. Simplesmente encarava isso como uma responsabilidade moral. Espiritualmente, a vida de Harrison foi uma busca contínua pela verdade. A sua profunda ligação com o misticismo indiano e a sua amizade de longa data com o virtuoso do sitar Ravi Shankar abriram novas dimensões na música e cultura ocidentais. As crenças espirituais de Harrison permeavam tudo o que fazia, desde a sua música e amizades até a forma como lidava com a fama. Costumava dizer: tudo, o resto pode esperar.
Mas a busca de Deus não refletindo a sua crença de que a paz interior e o despertar espiritual eram as verdadeiras medidas do sucesso. Nos seus últimos anos, George manteve-se uma figura reservada e introspectiva. Preferia a vida tranquila a cuidar do jardim da sua propriedade, em Friar Park, aos holofotes implacáveis da fama. Mesmo em reclusão, o seu humor e a sua bondade transpareciam. O seu último álbum, Brainwashed, lançado póstumamente em 2002, reafirmou a sua fé e graça que o acompanharam ao longo da vida, oferecendo mensagens de amor, humor e aceitação. A vida amorosa de George Harrison foi tão agitada e fascinante como a sua música marcada por amores profundos, desilusões amorosas, buscas espirituais e companheirismo duradouro. Os seus casamentos com Pattie Boyd e mais tarde com Olivia Arias refletiram diferentes fases do seu crescimento pessoal e evolução artística, mostrando como o amor e os relacionamentos moldaram o seu percurso desde a turbulência da Beatlemania até a serenidade dos seus últimos anos. Em 1964, no auge da Beatlemania, George Harrison conheceu Pattie Boyd, uma jovem e deslumbrante modelo que tinha sido escolhida para o papel de colegial em A Hard Day's Night. Harrison ficou imediatamente encantado com a sua beleza e encanto. Segundo Boyd George, inclinou-se na sua direção no set de filmagens e perguntou, timidamente, "Queres casar comigo?" Uma questão que se tornaria profética 2 anos depois. Casaram-se em janeiro de 1966, no cartório de Epsom, numa cerimônia pequena e íntima com a presença de amigos próximos e dos pais de Harrison. Nessa época, George não era apenas um dos músicos mais famosos do mundo, mas também uma das figuras mais espiritualmente curiosas, em busca de um significado que transcendesse a fama e a fortuna. Pattie tornou-se a sua companheira mais próxima durante este período de transformação. O seu casamento coincidiu com alguns dos anos mais criativos de George com os Beatles, e ela serviu como musa e confidente. A influência de Pattie foi imortalizada em diversas canções icônicas. George escreveu I Need You e Something for Her, sendo esta última uma das canções de amor mais queridas dos Beatles, elogiada até por Frank Sinatra como a maior canção de amor dos últimos 50 anos. No entanto, a vida como esposa de um Beatle estava longe de ser fácil. As constantes digressões à pressão da fama e a crescente obsessão de George pela espiritualidade indiana começaram a criar um distanciamento emocional. Pattie recordou mais tarde. Por vezes ele ficava tão retraído, como se a sua mente estivesse algures distante a perseguir algo que não conseguia alcançar. Com o início da década de 1970, as fissuras no seu casamento acentuaram-se. A devoção de George à meditação e à filosofia hindu fazia com que por vezes Pattie se sentisse negligenciada enquanto o seu envolvimento em casos extraconjugais. Principalmente com Maureen, a mulher de Ringo Starr tensionava ainda mais a relação entre ambos. Ao mesmo tempo, Pattie sentia-se atraída pelo amigo íntimo de George, o guitarrista Eric Clapton, que se apaixonou profundamente por ela. A paixão não correspondida de Clapton por Pattie inspirou a clássica canção Layla, um apelo desesperado pelo seu amor. O triângulo amoroso entre Harrison Boyd e Clapton tornou-se uma das histórias de amor mais famosas do rock. Apesar das turbulências pessoais, Harrison e Clapton conseguiram manter uma amizade próxima durante décadas, um testemunho quase milagroso da natureza generosa de George. Em 1977, o casamento de George e Pattie chegou ao fim e divorciaram-se amigavelmente. Ambos descreveriam mais tarde o tempo que passaram juntos como repleto de amor e aprendizagens. A espiritualidade de George proporcionou-lhe uma profunda compreensão do desapego e da compaixão, o que o ajudou a lidar com a separação com serenidade. Pattie admitiu mais tarde que ainda nutria por ele grande afeto e que os anos que tinham passado juntos tinham moldado profundamente a sua vida.
Pouco tempo depois do divórcio, a vida de George entrou num novo capítulo quando conheceu Olivia Arias, uma mexicana-americana que trabalhava na IM Records. A ligação entre eles foi imediata, mas ao contrário do casamento anterior, esta relação baseava-se na maturidade, no respeito mútuo e nos valores espirituais partilhados. Olivia era afetuosa, centrada e compreensiva, qualidades que complementavam a natureza introspectiva e por vezes reservada de George. Casaram-se em 1978, poucos meses após o nascimento do filho Donnie Harrison. Como Olivia, George encontrou a paz e a estabilidade doméstica que lhe tinham escapado durante tanto tempo. Juntos, construíram uma vida serena em Friar Park, a sua extensa propriedade em Henley-on-Thames. Olivia esteve ao lado de George em todas as provações, nas suas batalhas com a imprensa, nas pressões da fama, nos seus projetos musicais e até na terrível invasão domiciliária de 1999, durante a qual um invasor esfaqueou George várias vezes. A perspicácia e a coragem de Olivia ajudaram a salvar-lhe a vida naquela noite. O vínculo entre eles só se fortaleceu após o ataque, e ela permaneceu a sua fonte inabalável de força enquanto ele enfrentava a sua batalha final contra o cancro anos mais tarde. Quando George Harrison faleceu em novembro de 2001, Olivia estava ao seu lado, segurando-lhe a mão. Mais tarde, ela falou comoventemente sobre a sua partida pacífica, dizendo que George deixou este mundo como viveu, em amor e luz. O seu casamento, que durou mais de 2 décadas, tornou-se um dos raros exemplos de devoção duradoura e parceria espiritual no rock. Durante o mesmo período em que Lewis Collins experimentava musicalmente ao lado de Mike McCartney, o irmão mais novo de Paul McCartney, e um talentoso artista por direito próprio, a cena musical de Liverpool fervilhava de ambição juvenil, rivalidades e energia criativa. Collins, mais tarde conhecido por milhões pelo seu papel de Bodhi em The Professionals, ainda procurava a sua identidade artística. Estava imerso na vibrante cultura musical de Merseyside do início dos anos 60, quando centenas de jovens músicos se apresentavam todas as noites em clubes como o Cavern Club e o Iron Door sonhando com a fama. Foi neste mundo que o destino uniu brevemente Collins e os Beatles, um momento hipotético que poderia ter mudado o rumo da história da pop britânica. Na altura, Pete Best, o baterista original dos Beatles, tinha sido despedido do grupo e Paul McCartney procurava um substituto que pudesse trazer estabilidade e estilo ao som em evolução da banda. Segundo relatos posteriormente confirmados por pessoas próximas da cena musical de Liverpool, Mike McCartney ficou impressionado com a energia rítmica de Collins e com o seu carisma natural em palco. Sugeriu o amigo ao irmão mais velho como possível candidato para o lugar na bateria. Lewis tinha um grande sentido de ritmo, tanto musical como pessoalmente, refletiu George Harrison anos mais tarde numa entrevista. Tinha aquela confiança natural, aquela faísca que o fazia destacar-se. Todos o conhecíamos em Liverpool, um rapaz esperto, meio rocker, e sem dúvida alguém com uma presença marcante. No entanto, como demonstra a história, Lewis Collins recusou a oportunidade de fazer audições para os Beatles. A decisão, embora aparentemente insignificante na época, tornou-se um daqueles momentos lendários da história da música. Harrison admitiu que, em retrospectiva, achou a história ao mesmo tempo divertida e fascinante. É engraçado pensar que ele poderia ter estado sentado atrás de nós naquelas primeiras digressões, disse Harrison com um sorriso. A vida tem uma forma de nos guiar para o que devemos fazer, e talvez Lewis sempre tenha estado destinado a estar em frente a uma câmara e não atrás de uma bateria. Mas naquela altura, éramos apenas um grupo de rapazes a tentar vingar, e qualquer um poderia ter feito parte dessa história depois de recusar a oportunidade com os Beatles. Collins optou por manter a música mais como um passatempo apaixonado do que como uma atividade. A tempo inteiro tocou com várias bandas locais, incluindo The Eyes e The Georgians, ambas populares no circuito Mersey Beat. Estes grupos permitiram-lhe explorar diferentes estilos, desde o rhythm and blues aos primeiros clássicos do rock and roll.
Não era apenas um baterista, recordou Harrison. Tinha um talento especial para a melodia, para a estrutura. Notava-se que percebia de música para além de simplesmente marcar o ritmo. Algumas pessoas pensavam que ele poderia acabar por se tornar um compositor ou vocalista de sucesso. Harrison também observou como a confiança de Collins no palco se traduziria naturalmente na sua carreira de ator. Quando o vi anos mais tarde, já profissional, pensei: é o mesmo tipo que via a chegar todo confiante aos concertos em Liverpool. Tinha a mesma energia, o mesmo tipo de atitude descolada e dura. Ele poderia ter-se encaixado no nosso meio musical, mas em vez disso, encontrou o seu próprio caminho. Para George, havia um sentimento de admiração na forma como Collins seguiu o seu próprio caminho, mesmo quando isso significou abdicar do que poderia ter sido uma oportunidade monumental. Não se pode adivinhar o destino, refletiu Harrison. Todos os que passaram pela órbita dos Beatles estavam lá por uma razão, mesmo que não tenham ficado. Louis talvez fosse uma dessas pessoas. Talvez o universo o tenha impulsionado para outro caminho. A cena musical de Liverpool estava repleta de histórias como esta de músicos que quase se tornaram parte da maior banda da história e de outros que, como Collins, alcançaram a fama por outros caminhos criativos. George Harrison. Sempre filosófico, via estes momentos como parte da bela imprevisibilidade da vida. Sempre achei que a história dos Beatles não era apenas sobre nós. Os quatro, disse ele uma vez. Era sobre todas as pessoas à nossa volta que moldaram aquilo em que nos tornamos. Os amigos, os rivais, os que disseram não e os que disseram sim. Louis era um daqueles nomes que circulavam naquela época e é impossível não sorrir ao pensar no que poderia ter sido. No final, a passagem de Louis Collins pelos Beatles tornou-se uma daquelas intrigantes notas de rodapé da história do rock. Um lembrete do quão perto esteve de se juntar à maior banda de todos os tempos. Para George Harrison, representava também a individualidade e a determinação silenciosa de Collins. Tinha o seu próprio ritmo, a sua própria batida, concluiu Harrison. E isso é algo que todo o verdadeiro artista compreende. Precisa de seguir o seu próprio ritmo, não o de outra pessoa. Fumador de longa data. Harrison morreu de cancro em 2001 aos 58 anos. 2 anos depois de ter sobrevivido a um ataque com uma faca na sua casa,